Pois é. Só funciona se você trazer para ação do dia a dia. Que babado, né? Bom, é bem difícil, né, falar sobre isso, orientar alguém sobre, porque todos nós cometemos o grave erro de focar demais entre um e o dois, né? Geralmente a gente faz coisas muito focado no que eu quero, né? No que eu acho que eu quero, ou no que as pessoas ensinaram a gente a querer. E a gente não sabe se virar ou se buscar esse lugar do que eu preciso. Ou muitas vezes a gente já tem aquilo que a gente precisa e não consegue perceber, né? Não consegue ler, interpretar. O canal foi muito isso para mim, né? E aí eu percebi que entre o que eu idealizava, o que eu queria, estava muito locado no que a gente estava fazendo, o que a gente pensava, o que a gente queria, né? De uma forma mais sutil, e é que isso mexe em camadas da nossa vida muito sutis e muito profundas, né? Porque quando a gente fala do que a gente quer, do que a gente idealiza, para o que a gente tem feito, digamos assim, no dia a dia, nas ações e tal, tem um abismo de distância. E muitas vezes a gente até sabe que a gente precisa buscar, né? Muitas vezes a gente nem faz o que a gente precisa, e aí já vou falar mais sobre isso. Mas buscar, a gente pode acabar se perdendo nessa busca, e ao mesmo tempo, o que a gente faz muitas vezes não é aquilo que a gente precisa. E aí eu percebi isso em diversas situações diferentes, né, que eu vou falar aqui no canal com vocês. Mas o principal foi, principalmente aqui no canal, né? Que por isso que eu ia falar sobre isso. Eu queria começar o canal do jeito que eu queria, bonito, câmera, microfone, até investir em um, enfim. Sendo que para o meu dia a dia isso não cabia, né? Eu não tenho tempo para editar, fazer uma coisa extremamente bacana, entendeu? Se vestir da melhor forma. Para mim, o mais rápido ficou eu usar esse microfone aqui do que eu usar outros e acabar demorando mais, né, para sair. Enfim, foi o que eu achei para mim e foi melhor e tá sendo melhor dessa forma. E acaba que nessa coisa da idealização a gente acaba orientando as pessoas erradas, digamos assim, porque a gente acaba orientando a partir daquilo que a gente acha que eu preciso, que o outro precisa, né, enfim. E aí, o que eu estou fazendo aqui para o canal e o que eu queria fazer tem uma distância muito grande e a gente precisa de muito autoconhecimento para entender, para simplificar as coisas, né? E aí, para mim, foi bem difícil. Assim, para quem me conhece mais perto, sabe que eu passei por várias etapas e aí eu trabalhei com outras coisas. E aí, por uns percalços da vida, né, eu acabei tendo um problema de saúde na coluna e me incapacitou tanto de dedicar um tempo mais ao canal do jeito que eu queria, tanto para parar de trabalhar mesmo. Eu me demiti de alguns trabalhos, de alguns lugares que eu estava trabalhando. Eu não entendia muito bem aquela dor e aí eu descobri que era, acho que um começo de hernia de disco, né? E aí me fez parar para pensar. E foi muito confuso, passei um ano muito confuso. E para agora entender que abandonar certas ideias ou coisas que são seguras para a gente é necessário. E aí, para mim, apareceu em formato de muita dor. E aí eu acabei abandonando certas ideias e coisas que, no fundo, eu não precisava, né? Eu sobrevivi, estou aqui. Lógico que isso acaba respingando nas outras pessoas, né, da família e tal, quem eu convivo, porque eu vou conviver com isso por muito tempo, né, já que é uma hérnia, né, ela não é um problema que dá para reverter, digamos assim, você só tem como cuidar para não piorar. E aí, chegando nesse ponto, que eu pensei, eu preciso voltar para o canal, porque é algo que eu queria. Então,
quando a gente quer alguma coisa que é importante pra gente, digamos assim, como eu posterguei muito, eu queria fazer, né? E eu tô aqui fazendo da forma mais simples possível, mas passando ideias bem bacanas e vamos continuar o projeto aí com um amigo Pércio, né? Então, e aí sobre essa distância, né? Ajudando você que está assistindo aí para entender que a gente pode até saber muitas coisas, né? Sobre a vida e em relação a coisas que a gente quer. Só que entre fazer ou encontrar aquilo que a gente precisa, tem uma distância tão grande, gente, mas tão grande. Como é que a gente percebe isso, né? Como é que a gente encontra? Hoje meu cabelo não tá afim de ficar quieto. Mas beleza. Aí eu anotei aqui, né? Isso diz muito sobre a vida e sobre a espiritualidade também. Eu queria abrir um parênteses sobre espiritualidade e já de cara dizer assim, hoje em dia eu não penso mais sobre espiritualidade de uma forma, algo que seja tão sobrenatural, certo? Eu acho que o sobrenatural, qualquer coisa que aconteça, serve para a gente atuar aqui. Tudo, as religiões, os ensinamentos, as coisas que a gente lê, só serve para nós mesmos, nunca para falar para os outros o que deve ser feito. Tudo vai servir para você mesmo, sozinho atuar em você. Então, né, já dito isso, essa distância entre as coisas que a gente quer e o que a gente faz já tem uma distância grande. Uma distância maior ainda quando a gente vai entender e buscar fazer aquilo que a gente precisa. É um abismo de distância, né? E isso diz muito sobre a vida, porque, obviamente, a gente se forma sendo aquilo que a gente faz no dia a dia, enfim, as coisas que nos formaram como pessoas, a infância, a adolescência, tudo, né? Família, DNA, crenças da família, tudo que passa para você. E na espiritualidade, quando a gente começa a estudar, todas essas coisas da vida comuns se confirmam, né? Mas traz uma resposta maior, uma resposta um pouco mais elaborada para lacunas abertas, pelo menos foi assim para mim. Então, tirando esse lugar da espiritualidade que a gente estuda para transcender, não é para ser diferente dos outros, né? Porque a gente já é diferente naturalmente. É mais para aceitar e modificar aquilo que pode ser modificado dentro das nossas limitações. Como é que a gente acha, né? Por que esse lugar é importante? O que eu preciso? Porque isso fala muito sobre espiritualidade, justamente. Porque o que eu preciso é uma conversa com a sua alma, né? Para quem não acredita, serve aí para ser um encontro com o seu inconsciente ou para o encontro com a sua parte mais profunda, mais verdadeira, digamos assim. Mas na espiritualidade a gente se explica por, enfim, várias filosofias aí, e também na vivência, que a gente buscar o que a gente precisa é alimentar a nossa ânima, o nosso espírito. E aí é que a gente encontra essa distância, né? Porque entre os dois, entre um e o dois, fica aquela coisa do automático, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa sobreviver. A maioria das pessoas caminha nesse caminho da lógica, né? E tá tudo bem. Tá certo. Mas vão ter momentos da vida que a gente vai ser desafiado a encontrar com aquele vazio interior, digamos assim, de não saber o melhor para si mesmo, digamos assim, né? A gente acaba se alimentando de outras coisas ou fazendo outras coisas que não é exatamente aquilo que você precisa, né, para alimentar a sua ânima, né? No básico do básico sobre a vida, do dia a dia e tudo mais, coisas naturais, básicas que a gente precisa. A gente sabe que precisa cuidar da saúde, sabe que precisa se alimentar melhor, sabe que precisa melhorar as relações, né? Que é um campo muito importante que eu gosto muito. E lógico que a gente não vai ser perfeito, porque a gente é humano, né? Mas o que a gente pode fazer é entender melhor cada uma dessas áreas, entender que elas se retroalimentam tudo ao mesmo tempo, né? Assim como na espiritualidade, tudo acontece ao mesmo tempo. O que a gente pode fazer é tentar entender por partes,
né, para tentar melhorar cada parte, porque o ser humano funciona assim, né, e cada vez mais integrar essa coisa, do entender tudo acontecendo ao mesmo tempo. Na vida é isso, no básico a gente idealiza muita coisa e pelo fato de a gente não ir pro 3, digamos assim, não se colocar em situações de desconforto, digamos assim, não buscar entender a nossa essência, coisas mais profundas, geralmente a gente fica na superficialidade. E aí, nesse lugar da superficialidade, a gente não adentra para entender os nossos próprios problemas, né, digamos assim, ou as nossas dificuldades, em conseguir colocar em prática aquilo que a gente idealiza, digamos assim, né? Então, eu posso até saber que eu preciso cuidar da minha saúde, mas vão haver limitações entre o que eu realmente quero fazer, digamos assim. Aí já tem uma distância. E muitas vezes a gente quer algo, vou dar um exemplo, né? A gente sabe que precisa cuidar da saúde, mas tem gente que acha que saúde é ter um corpo definido. E a gente sabe que não é só isso, né? Tem pessoas que têm o corpo definido e para academia todo dia, mas por dentro, pois não tá legal ali os exames, entende? A gente idealiza uma coisa, né? Porque o nosso olho engana, né? As nossas percepções, e isso vai acabar influenciando as nossas ações, né? Então, nem tudo que a gente faz é de fato o que a gente precisa. E no precisar e buscar essa parte, né, que a gente realmente precisa é buscar o que a gente precisa. O autoconhecimento é o que ajuda. E aí, meu amigo, é mais 300 milhões de quilômetros de distância. Porque o autoconhecimento, ele desafia a gente a entender coisas de uma forma um pouco mais profunda, né? No nível mais básico, eu diria para você fazer terapia. Ajuda muito. O meio da psicologia mesmo ajuda muito. E para algumas pessoas também ajuda muito, como me ajudou. O meio do autoconhecimento, sabe, é agulha no meio do palheiro. Porque se a maioria das pessoas estão nesse lugar da lógica e da superficialidade, a gente entender a espiritualidade exige uma maturidade de você saber escutar as pessoas certas. Para que você não escute a idealização de outras pessoas. E é aqui que faz muito sentido tudo que existe, o que a gente escuta por aí, de a gente buscar aquilo que funciona para a gente. Nesse lugar do 3, do que eu preciso, do que alimenta a sua essência. Se você buscar autoconhecimento baseado no que funciona para você, em relação à ação, é aí que vai. Só que o problema é que a maioria das pessoas, e eu também já caí nisso, busca autoconhecimento e fica ali para julgar as outras pessoas, e aí acaba caindo em outro abismo, né? Outro buraco, que é só ficar naquilo ali, só ficar na mente, né? Não trazer para a ação do dia a dia. Tudo que existe só presta, digamos assim, só funciona se você trazer para a ação do dia a dia. E aí que você vai se auto-observar em relação à sua paciência, o que você faz no dia a dia, se realmente é bom, né? Se você para de perturbar as outras pessoas, né? Se você se auto-observa, digamos assim, que é algo muito difícil, né? Então, essas ações é que precisam se alimentar para alimentar a sua alma. E entre meio frustrações e dúvidas e tudo mais, tem isso aí, né? Esses caminhos. E aqui no canal a gente vai trazer um pouco dessa busca. O objetivo, pelo menos meu, no fundo do fundo, de tudo que eu falo, é te ajudar vocês, né, no nosso projeto, a você sempre entender melhor isso, que tudo é sobre você mesmo, sobre você tomar melhores decisões, né, no dia a dia, nas ações, nos hábitos, no que a gente fala, né? Então,
inclusive para me ajudar também a voltar para esse lugar de compreensão daquilo que eu estou estudando, certo? Sobre a vida é isso, né? A gente tem o que eu quero, no meio o que a gente faz, e depois ainda tem aquilo que a gente precisa, realmente precisa. E, gente, geralmente o que a gente precisa são coisas bem diferentes do que a gente faz. E muitas vezes muito diferente daquilo que a gente quer, do que a nossa mente quer. E nem sempre é tão diferente assim. Mas eu acho que para a maioria das pessoas é bem diferente. Aquilo que a gente precisa e o que as pessoas fazem e aquilo que querem são coisas bem diferentes. E aí o autoconhecimento verdadeiro é aquele que te leva para fazer ações no dia a dia que servem para você, que você sabe que está alimentando a sua alma. Então, muitas vezes a sua vida não sai do lugar, suas relações são iguais, se você trata as pessoas de forma iguais, você fala sempre as mesmas coisas. Deixa o avião passar. Existem camadas muito sutis aí, né? Que a psicologia já explica. Muito legal entender por esse lugar. Mas sempre vai cair na questão do autoconhecimento, né? Então a gente vai compartilhar com vocês aqui no canal e tal, técnicas, coisas que podem ajudar a entender essas camadas sutis sobre você mesmo. E aí acaba que a gente entende o externo também, né? Mas entre saber que precisa, né, e fazer, tem muitas camadas sutis, né, que impedem a gente de fazer aquilo que a gente realmente precisa. Então, são essas camadas sutis, elas são externas e também são internas. Então, vem aí a lei da dualidade, né? Essas camadas, elas são externas, por exemplo, digamos, limitações externas, né? Como o meio que a gente vive, né? Ou coisas que a gente não pode controlar, a sociedade, a cultura, enfim. Camadas sutis. Que a partir do questionamento que a gente, e dessa né, visto o ponto de vista interno, a gente também entende o externo. Então, outras dessas camadas sutis que faz esse abismo de distância são camadas também coletivas, né, obviamente coletivas, e também individuais, né, entre o céu e a terra, digamos assim, entre o divino e entre a matéria, o humano, né. Então, de forma simples, é isso que nos separa, né, daquilo que a gente realmente faz, coloca em prática, e também daquilo que a gente precisaria, né. O espírito, né, a essência do que a gente vê nas filosofias, em resumo, de uma forma vista por cima, né, a essência ela precisa guiar a nossa vida, né. E o corpo, ele precisa obedecer. Então, seria a ordem correta, né, do autoconhecimento buscar isso. O nosso espírito diz, vai para lá, faz isso. Aí vem a intuição e eu deveria viver isso, fazer isso, tal. E o nosso corpo obedecer. O nosso corpo conseguir fazer aquilo que o espírito precisa. E aí você pode interpretar de outras formas, né? Mesmo para quem não acredita, isso vai fazer sentido. Porque as pessoas que são muito práticas, digamos assim, os santos, as pessoas que a gente admira, são pessoas que fazem. E, tipo, elas não só falam, elas fazem aquilo que elas acreditam de uma forma rápida. Certo? Então, eu já falei em outro vídeo aqui de que a espiritualidade, as religiões, as filosofias, elas só servem para isso, gente. Para a gente fazer, entendeu? E não só fazer só aquilo que a gente quer, né? Porque aí, muitas vezes aquilo que a gente quer prejudica outra pessoa, prejudica nós mesmos. É fazer aquilo que a gente precisa. Lógico que isso foge um pouco do nosso controle, né? Digamos assim, mas quem busca autoconhecimento, espiritualidade, enfim, deve buscar isso, melhoria, né, gente? É óbvio. Eu já deixei uma anotação minha, assim, para
para sempre fixar, eu sempre vou ficar me relembrando a partir disso, porque ela resume muito essa questão da busca, né? Que a busca ela só serve para operar em si mesmo o caminho para o bem, digamos assim, né? Então, no autoconhecimento que eu confio, né, digamos assim, tem essa lógica. O espírito precisa guiar a matéria, digamos assim, né? Ou usar da matéria do corpo físico para manifestar, né? Então, se a essência ela precisa guiar a sua vida, a gente vai necessitar de algumas coisas, ou isso vai resultar em certas coisas. Por exemplo, confiança, alegria, libido, empolgação, né? Isso se revela, né, na vida quando a gente percebe isso, né, na pessoa ou em você mesmo, né, buscar isso. Desafios saudáveis, né, não desafios que coloquem você em situações de perigo, né. Desafios saudáveis. A ancestralidade, ela também guia a nossa vida, né, ela é uma manifestação desse lado. O propósito, né, a pessoa ter propósito, um objetivo do espírito, né, como você queira interpretar. Do outro lado, do lado negativo, digamos assim, quando o espírito não está guiando o corpo não está obedecendo o espírito, a gente tem o corpo em primeiro lugar, né, manifestando, que seria a pessoa que se guia por emoções, né, a pessoa depender do acaso, né, a pessoa não acontece mais na vida aqueles encontros que você fica, nossa, que coincidência, né? E muitas vezes não é coincidência, muitas vezes é o espírito que está em manifestação da forma que deveria ser. Quando é o contrário, quando é o corpo à frente, né, dos seus desejos e quereres, muitas vezes a emoção vem primeiro, né? Ou a pessoa depende do acaso, ou a pessoa é guiada pelos próprios desejos, né? Como eu já falei, todo mundo está suscetível a isso por ser humano. Mas essa busca, ela precisa de conscientização nesse lugar. Então a gente troca as emoções por confiança. A pessoa sabe o caminho que ela está trilhando, né? Quando a pessoa é guiada pelas emoções, ela fica meio, sabe, perdido, entende? Ou preso na mesma situação sempre, enfim. Quando o corpo está à frente, né, ao invés do espírito, a gente vê os impulsos. A pessoa é muito impulsiva, né, no sentido ruim, né? Impulsos por comida, por vícios, né? Nesse sentido. Corpo, quando está à frente, também a gente pode ver a religião, né? Tomando a frente, ao invés da pessoa. A pessoa mesmo é a mesma pessoa, há anos. 30 anos que tu conhece a pessoa é sempre do mesmo jeito, tem as mesmas ideias, o mesmo comportamento, mesmos impulsos, controlada pelas emoções, a pessoa está presa nos desejos do corpo. Então o espírito dela, digamos assim, a melhor parte de si está guardada ali, né? Depois a gente vai entrar nesse lugar, mas de uma forma simples, num geral, olhando por cima, o espírito precisa estar à frente e o corpo obedece, certo? Então a gente busca isso. Quando a gente busca o que a gente realmente precisa, nessa parte do buscar, vai haver também o desconforto, né? O desconforto é necessário nesse lugar da busca, mas não seria um desconforto ruim, né? Era para ser um desconforto bom. Estar em lugares diferentes, com pessoas diferentes, um desconforto, sabe aquele desconfortozinho quando você vai fazer uma apresentação? Pronto, é tipo isso, só que na vida, né? Você se desafia a estar um pouco, sabe, desconfortável, mas não no sentido desconfortável de dor, mas no desconfortável da vida tá te impulsionando para outros lugares, certo? Então, nesse lugar, eu vou apresentar em outros vídeos do canal o tarô. O tarô é uma das ferramentas mais legais que eu acho nesse lugar de você parar para analisar essas coisas que eu estou falando. Por quê?
Porque se existe uma distância entre o que a gente quer fazer e o que a gente realmente faz, e entender o que a gente precisa no nível mais profundo, o tarô, ele tira a gente desse lugar do ego, né? Egóico, egocêntrico, e nos coloca num sentido de entende a jornada espiritual. E aí ele vem trazer os dois lados da moeda, que é uma coisa que eu vou falar aqui no canal também. Que nem tudo é essa coisinha boa. Muitas vezes a gente vai usar habilidades como manipulação de uma forma boa. A gente vai transformar o chumbo em ouro, enfim. A gente vai transformar uma coisa que é vista como ruim, digamos assim, para algo bom. Saber manipular a matéria para que o espírito venha manifestar. E o tarô, né, assim como outras técnicas legais, tipo a yoga, a meditação, né, aquela parte da espiritualidade e tal, que faz a gente parar para analisar, né, como tem a análise, né, na psicologia, enfim. A gente precisa sempre parar para analisar essas coisas, né, porque digamos que essa jornada espiritual, ela exige isso, né? Não tem como a pessoa viver só fazendo, né? Só indo ali e vivendo e consumindo e, sabe? Existe uma pausa para a gente analisar. Hoje em dia, a gente tem várias técnicas, né? Para nós, como seres humanos, no nível mais normal, a gente precisa dessas coisas, né, para nos guiar, assim como os livros, o autoconhecimento e tudo mais. É diferente de alguém que vive, sei lá, que intuitivamente a pessoa já consegue integrar tudo aquilo, sei lá, imagina uma pessoa que mora lá no interior, assim, do interior, e ela é uma pessoa ótima, né, ela já vive da espiritualidade dela no dia a dia, digamos assim, já em manifestação no dia a dia, porque a pessoa não tem interferências externas, né? Ela não vive um coletivo negativo, como a gente vive aqui na civilização, né? Civilização. Então é isso, gente. Sobre o canal, né? A gente vai falar muito sobre esses assuntos. Falando dessas coisas, né? Por exemplo, no tarô, já trazendo um spoiler do que vai vir, a gente tem a temperança, né? Que é uma das cartas do tarô, que ela ensina sobre essa coisa do entender, parar para analisar, né? Digamos assim, da pausa e muito mais coisas. Mas o mago, a carta do mago, ela tem uma simbologia muito rica que pode nos ajudar nessa parada de autoanálise, né? No sentido de habilidades que todo ser humano tem que está ligada ao divino, né? E também a gente consegue ver tudo isso que eu falei, porque tudo isso acontece ao mesmo tempo, a gente precisa parar para analisar, porque o ser humano, nós somos limitados a entender as coisas por partes, né? E aí a gente precisa da temperança dessa coisa para parar, para analisar e tudo, para se melhorar. Porque senão, meu amigo, você vai viver assim, ó, só do 1 por 2, o tempo todo, sem parar para refletir, né? Ou refletindo de uma forma superficial também. E aí não consegue entender o que é essa busca. Então, o autoconhecimento real, ele vai nos revelar coisas que estão debaixo do tapete, que estão ocultas. O autoconhecimento que a gente vai ajudar aqui no canal vai servir para isso. E lógico, eu me colocando também como uma pessoa humana, que também cometo esses erros, eu também tenho os meus defeitos, também tenho tudo isso aí. E o que eu vou falar aqui é coisas que me ajudaram a pôr em prática, inclusive o canal, né? O canal é um dos frutos dessa busca aí. E aí eu vou compartilhar com vocês essas coisas, não muito coisas tão pessoais assim, mas vou tentar.
E aí vão ter outros vídeos falando sobre isso. Dá um like, compartilha, se possível, se quiser. E se inscreve no canal. E a gente vai falar sobre isso em outros vídeos. Acelerada, tanta coisa na estrada. Queremos viver na pressa, consumir experiência, logo o fim e a chegada. Mas a essência pede calma, o corpo precisa muito da tua alma. Espera pra ver, espera pra ter. A gente precisa aprender quem você deixou de ser, quem você deixou de ver.